Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós vamos dar início então à nossa segunda videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado da primeira videoaula que eu fiz para vocês. E estamos aqui então com a segunda videoaula dando continuidade ao assunto que nós vimos, né, na última semana. E como nós vimos na última semana, nós vimos sobre o que? A regionalização do continente americano. Né? O que é regionalizar? É dividir. Como nós podíamos estar o quê? Dividindo o continente americano. E nós vimos então que nós vimos que o quê? Que existe uma regionalização onde nós dividimos de acordo com os fatores naturais, de acordo com os fatores físicos, onde nós dividimos em América do Norte, América Central e América do Sul, né? De acordo com a regionalização física natural. E hoje, então, nós vamos ver as características históricas, culturais, como nós podemos, então, estar dividindo o continente americano de acordo com as características históricas, né? E quando nós falamos de características históricas, é o que? De acordo com o passado que ocorreu, então, a colonização no continente americano. E quando nós falamos, então, de fatores históricos, nós dividimos o continente americano em América anglo-saxônica e América latina. Olha só, América anglo-saxônica, onde faz parte Estados Unidos e o Canadá. E a América Latina, onde faz parte o México, a América Central e a América do Sul. Então, essa é a América Latina. Então, nós vamos ver as características e por que, então, desta divisão histórico-social econômica, certo? Então, nós vamos ver aqui as características. América anglo-saxônica e América Latina, uma foi colônias de povoamento e a outra foi colônia de exploração. E aí? Por que essa diferenciação? As duas foram colonizadas, mas foi diferente o tipo de colonização. Na América anglo-saxônica, onde estão os Estados Unidos e o Canadá, eles foram colônias de povoamento, diferente da América Latina, que foi colônias de exploração. Mas e aí, professora, qual é a diferença de colônias de povoamento com colônias de exploração? Bom, vou falar para vocês agora. Colônias de povoamento são aquelas áreas que foram o quê? Povoadas pelos colonizadores, ou seja, no nosso caso aqui no continente americano, foi povoada pelos europeus. Então, o que acontece? Os colonizadores, eles chegaram nos Estados Unidos, chegaram no Canadá e povoaram aquela região. Eles retiravam as riquezas? Retiravam. Eles retiravam sim as riquezas daquele local, mas a riqueza permanecia naqueles países. Diferente das colônias de exploração, que o quê? Que os europeus vieram aqui, nós vamos falar de Brasil agora, retiraram as nossas riquezas, os portugueses vieram aqui no Brasil, retiraram as nossas riquezas e voltavam para Portugal. Então, eles levavam as nossas riquezas para Portugal. Então, por isso que nós fomos chamados de colônias de exploração. Nós fomos explorados. Eles vieram aqui, retiraram as nossas riquezas e levavam para o país de origem. Certo? Então, essa é a diferença de colônias de povoamento com colônias de exploração. Por isso que hoje a caracterização, né, muitos estudiosos explicam esse subdesenvolvimento devido a quê? Devido a esse nosso passado de exploração. Se nós não tivéssemos tido essa exploração, com certeza hoje nós seríamos um país desenvolvido, um país desenvolvido, né? Se nós tivéssemos sido o quê? Colônias de povoamento. Porque os países que foram colônias de povoamento são hoje países desenvolvidos, são países ricos, certo? Diferente dos países que foram
colônias de exploração, como é o caso do Brasil. Tudo bem? Então aqui, olha só. Então aqui nós temos aqui, eu coloquei as imagens aqui, essas duas imagens aqui então, referente aos Estados Unidos e ao Canadá, ou seja, referente às colônias de povoamento. Aqui, olha só, dá para ver que aqui, né, todas aqui fazendo parte do mesmo processo, né, alimentando-se igualmente. Agora aqui nós dá para ver o que? A exploração, né, dos povos. Então aqui ocorreu o que? Na América Latina, né, nessas duas últimas imagens. Dá para perceber aí esse processo de exploração. Então aqui, né, caracterizando então as colônias de exploração. Qual que é a característica da colônia de exploração? Né, que ocorreu na América Latina. Eles utilizavam a mão de obra escrava, né, dos indígenas. E depois veio o que? A mão de obra escrava dos escravos que vinham dos africanos, né, que vieram para o nosso país. Então, eles utilizavam essa mão de obra escrava. A colonização era baseada do quê? Na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias, com o uso da mão de obra escrava. Então, a colonização baseou-se nessa retirada de recursos e riquezas naturais. Retirava as nossas riquezas e levava para o país de origem. E quem retirava? Os escravos. Diferente, né, do que aconteceu então nas colônias de povoamento. Né? As colônias de povoamento foi posta em prática onde? Nos Estados Unidos e no Canadá. Então, colônias de povoamento no continente americano aconteceu apenas nesses dois países, Estados Unidos e Canadá. Porque na maior parte do continente americano foi colônias de exploração. Então, o que aconteceu? Os ingleses fixaram-se entre os Montes Apalaches e a costa atlântica, organizando assim as 13 colônias, né? Vocês já devem ter visto aí, ou vão ver em história, quando vocês vão ver aí as 13 colônias, né? Estudar mais profundamente sobre as 13 colônias. As colônias do norte eram o quê? Colonizada pela Nova Inglaterra. Seus habitantes dedicavam-se à agropecuária, praticada em pequenas propriedades, e ao desenvolvimento de atividades artesanais para atender a necessidades locais. Então, olha só, nas colônias de povoamento tinham o quê? Pequenas propriedades. E todas as pessoas, todos os habitantes dedicavam a esse trabalho. Então, eles dedicavam a essa agropecuária que era conseguida nesse período aqui, que acontecia nesse período. Tá? Então, eles o quê? Atendiam apenas as necessidades locais. Eles não estavam preocupados com a exportação nesse momento. O que foi diferente no Brasil, que o quê? Que o nosso pau-brasil foi o quê? Exportado. A nossa cana-de-açúcar foi exportada, né? Então, aqui nesse momento, eles estavam o quê? Gerando riqueza para eles mesmos nas colônias de povoamento, nos Estados Unidos e no Canadá. Certinho? Então, aqui, a América anglo-saxônica, a América Latina, né? Ou seja, qual a característica? Uma é rica, desenvolvida, como nós podemos ver aqui, né? Na primeira imagem aqui do globo, mostrando de novo aqui América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, certo? As duas imagens aqui que nós podemos perceber. E aqui, então, por último, aqui as outras duas imagens mostrando, então, a América Latina, que é uma região com características de subdesenvolvimento. Ou melhor, nós podemos falar que nós estamos em desenvolvimento, né? Nós somos uma parte do continente que está em desenvolvimento, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no privado, tá bom? Então, tentam fazer as atividades corretamente. Se não entendeu alguma coisa na videoaula, retornem a alguns pontos, tá? Para estar respondendo. Então, um grande abraço e obrigada a todos pela atenção de vocês. Um abraço e até a próxima.